Eu vou trocar a massa. Essa outra aqui o som sai melhor. Antes de colocar a massa, eu vou essa daqui. Eu quero lembrar, irmãos, hoje seria o dia da ceia do Senhor. Então nós não vamos fazer hoje. Depois eu vou ver com os irmãos uma forma mais segura da gente distribuir o cálice. A gente já faz com um copinho descartável, mas o problema é a questão do pão, nós vamos estar vendo direitinho que o pão não pode estar no mesmo pacote que nós fazemos. Nós vamos ver uma forma direitinho de separar e a gente vai fazer provavelmente semana que vem, tá? Mas nós vamos estar vendo hoje como é que nós vamos estar fazendo, ok? Então é isso, a ceia do Senhor tem isso. Quarta-feira nós vamos ter o nosso culto às 7h30 da noite. Nós temos uma reunião hoje com os irmãos que vieram hoje à noite. E a igreja resolveu que vai fazer todos os cultos. Lembra que eu falei que ia decidir? Nós que estavam aqui resolveram que ia fazer todos os cultos. É uma ideia. Então vamos ver as coisas, ideias que tem. Se alguém mais tiver outros, a Antônia tem outra sugestão também, mas uma pessoa só pegaria, mas de qualquer forma é uma pessoa que vai, não é você, mas talvez essa ideia seja boa, né? A gente deixa uns reservados aqui com toda a segurança para ver se vier alguém que não veio no culto, não veio preparado e que vai participar, a gente distribui. É uma ideia boa. Eu não sei se a gente tem que orar, né? Porque aqui quando a gente faz, a gente ora, consagrando tudo, mas Deus sabe, né? É mais o pão, o cálice não tem problema, porque a gente já faz um copinho descartável, então não tem problema, tá? É só distanciar, faz das duas bandejas, distanciar um copinho do outro, para a gente não encostar um no outro. Essas são as medidas de segurança, viu, irmãos, que a gente tem que ter. Não é que a gente acha que alguém está comentando, a gente não sabe. Tem alguns que são assintomáticos, a gente não sabe, né? Então a gente tem que tomar as medidas de segurança. Então, aí, provavelmente, a semana que vem, domingo que vem, a gente tem a ceia. Então, essa é uma sugestão boa, eu achei. Ok. Muito bem. Eu acho que os avisos são esses, né? Então, nosso culto vai ser normal agora, tá? Quarta-feira, tudo. A Antonieta não vai poder buscar as crianças ainda, porque para pôr no carro ali não tem jeito de falar assim, de ficar perto dela, e ela está no grupo de risco. Então não dá para ficar buscando não. Agora as crianças, se você vê alguma criança que vinha aqui, você fala assim, olha, você pode ir, mas se você for a pé e alguém for te buscar, então tem que ter tudo isso, tá? Então, ou também domingo de manhã dá para elas irem e voltarem, sozinhas as maiores, né? Ok? A gente vai estar passando o grupo para elas, e tem um grupo que é delas, não é isso? Isso. Tem um grupo das crianças, a gente vai estar passando para elas e dando esses avisos. Então, por enquanto, eu estava conversando com o irmão Marco, então ele não sabia a respeito da Kombi. Então, os irmãos sabem que a Kombi, quando nós estávamos voltando da estância, lá no posto, ela pegou fogo, lembra disso? E a gente tinha o seguro, levou no seguro e deu perca total, tá? Infelizmente, deu perca total. Então, a gente está sem a Kombi, eles vão pagar. Então, eu liguei lá esses dias, ele disse que vai ser esse mês de maio. Então, eles vão pagar e depois nós vamos ver o que nós fazemos. Quanto que eles vão pagar, né?
no valor que eles pagarem, nós vamos ver se dá para juntar mais um pouco e comprar outra coisa, outra Kombi ou outro tipo de outro tipo, né? Ok? Então acho que é isso, irmãos. Porque talvez como o irmão Mário não sabia, talvez outros irmãos também não sabiam, tá? Então esteja orando que a gente já tem que parecer um bom negócio, uma coisa legal, tá? Ok? Então é isso. Aí só a escola dominical ela vai ficar 9 horas ou vai ficar 9h30? Eu fiquei nessa dúvida. A gente pode fazer 9h30, porque a gente vai cantar menos também, né? Vai cantar menos e não vai diminuir sala, né? Então Parece que só, se dividir vai ser só os pequenos. Só os pequenos. Então vai ser 9h30. Ele tem o mesmo horário do curso. 9h30 às 11. Então é meia hora menos. Tá? Mas é só até passar essa pandemia. Eles vão botar na voz 9 horas. Então a gente vai fazer assim. Como a gente vai cantar menos, dá para ter as duas pregações e ainda cantar. Certo? Ok? Mais alguma dúvida, irmãos? Não? Então tá, deixa eu trocar meu. Como é bom respirar assim. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em João capítulo 18. Evangelho de João capítulo 18. Eu quero lembrar os irmãos que eu vou continuar postando os devocionais, tá bom? Então, para os irmãos estarem ouvindo todos os dias os devocionais lá em 1 Coríntios, estou postando no grupo da igreja e no grupo de mensagens da igreja. Por que nós temos esses dois grupos? Aqueles que é o grupo da igreja, você pode postar, mas às vezes, se você quer ver a mensagem do pastor ou devocional, e às vezes fica difícil você procurar lá. Então o outro da mensagem só tem as coisas que a gente posta, tá? E só tem eu como administrador que vou postar. Mas o outro aí fica você compartilhar alguma coisa também, o que você quiser, desde que você tome cuidado com o que você compartilha, certo? Principalmente quando se fala da Bíblia, quando fala alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado se aquilo é verdade, tá? Capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 1 a 11. De 1 a 11. Eu vou convidar o irmão para ler para mim economizar minha massa. Quem pode ler que tem a voz bem possante, que eu quero que saia aqui, ó. Aqui de novo, né? João 18, de 11. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e arrochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com ele. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram,
caíram por terra. Mandou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que cumpris a palavra que tinha dito: do que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desapunhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada no bainho, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor. O Senhor tem inspirado o apóstolo João a estar escrevendo essa passagem para nós. Nos abençoe, Senhor, nos dá a graça de aprendermos e colocarmos em prática as lições aprendidas aqui. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é o seguinte, na sua Bíblia, não sei, na minha está aqui, tem um título, Jesus no Getsemane. Se você for ler lá nas passagens paralelas, as passagens paralelas ficam lá em Mateus 26, de 47 a 56, Marcos 14, 43 a 50 e Lucas 22, 47 a 53. Vocês vão perceber que nessas outras passagens tem aquela história, né, que a gente bem conhecida nossa, de que Jesus chama os seus discípulos para ir orar com ele. Aqui não está isso. Aqui está dando a ênfase no momento em que as pessoas chegam para prendê-lo. Aqui a ênfase está nesse ponto, que quando os soldados e dá a informação que Judas estava com eles, né? Aqui não fala do beijo de Judas, tá? Mas essas coisas, então, para a gente entender toda a cena, a gente teria que ler todas essas passagens paralelas, porque elas completam uma outra, tá certo? Elas se completam. Algumas coisas que estão aqui estão também em Mateus, em Lucas, estão ali também, mas há certas coisas que só estão aqui e que realmente nós, para termos uma visão geral do que aconteceu ali no Getsemane, nós teríamos que depois ler essas passagens paralelas. Se você tiver curiosidade, seria muito bom que você lesse depois essas passagens paralelas. Na sua Bíblia deve ter as referências dessas passagens. Então, o que nós já lemos, né, quando você já leu lá, é aquela parte de Jesus chama os discípulos para orar. E aí ele chama mais particularmente Pedro, Tiago e João, para ficar mais próximo dele. Esses eram os 3 discípulos mais próximos dele. Então ele convida eles para ir orar com ele, para vigiar comigo. Eu vou ali e já volto. Então Jesus foi lá e orou por 1 hora. Então Jesus volta. Quando ele volta, ele encontra eles dormindo. Então ele acorda eles, assim, vocês têm que orar, vigiar. Então Jesus voltou, orou, e aí volta de novo, eles estão dormindo. Então, até a terceira vez. Depois da terceira vez é quando chega então esses soldados. Então nós temos que entender agora o seguinte: a resposta que Jesus orou lá também foi interessante, porque Jesus estava no Getsemane, foi a sua oração de agonia, de angústia. Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento de angústia. É algo terrível mesmo, algo que realmente muito, muito ruim, parece que a gente quer morrer, não é? O sentimento de angústia é o pior tipo de sentimento que tem. Talvez o que supera isso seria a depressão, porque a depressão, a angústia, ela pode vir a passar se tratar, né? Senão ela pode virar uma depressão, né? Então a angústia é um sentimento, e é normal. O Senhor Jesus sentiu a angústia.
Geralmente quando a gente fica um pouco contrariado, ou então quando a gente fica com alguma preocupação, alguma coisa que está para acontecer, geralmente também tem pessoas que sentem angústia, tipo de uma premonição. Tem pessoas que têm isso. Eu estou meu coração abafado, muito angustiado, não sei porquê. Então tem esses casos também. Às vezes não é nada e às vezes pode até ser, certo? Não estamos aqui para falar sobre isso, discutir sobre isso não. Então Jesus sentiu angústia e a oração dele foi: se possível, passa de mim esse cálice, contudo não faço o que eu quero, e sim o que tu queres. Tem um cantor, esqueci o nome do cantor, que pegou essa frase, passa de mim esse cálice, e fez uma música. Só que ele não tem nenhuma conotação religiosa. Ele pegou essa frase para falar de política, certo? O objetivo dele foi falar de política na época da ditadura. Então, quando ele fez isso, passa de mim esse cálice, seria o tempo que eles estavam vivendo, certo? Para que pudesse passar. Ele teria que falar isso de uma forma velada, para não ser perseguido. Tá? Então ele falou isso de uma forma figurada, essa canção. Então não tem nada de conotação religiosa, tá? Então, e principalmente ele deu a ênfase na palavra cálice. Cálice aqui é cálice, né? E ele usou a palavra cálice como verbo, dava a entender que é cálice, né? Que é para calar, que é o que tinha que fazer na época da ditadura. Então, infelizmente, as pessoas às vezes usam a Bíblia com outros objetivos. E aqui é um momento mais terrível para o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando ele ora isso, o que as pessoas passaram na ditadura, o que nós estamos passando agora com a Covid-19 não é nada em relação àquilo que o Senhor Jesus passou e que estava para passar, né, nesse momento aqui. Mas ele estava preparado, ele orou a Deus e pelo contexto de todas as passagens paralelas, nós podemos ver que ele orou nessa última oração dele aqui no Getsemane. Ele orou pelo menos 3 horas. Quando ele voltou e voltou de novo. Então 3 vezes que falar que foi 1 hora. Então ele orou pelo menos 3 horas e sempre pedia as mesmas coisas, mas sempre ele se dispunha a não fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. Então isso é muito importante, porque nós temos vamos orar para passar essa pandemia, para acabar com isso. Vamos estar confiantes que Deus vai fazer, mas eu não posso esquecer em nenhum momento que Deus é soberano. Eu não posso, quando a gente fala que Deus é soberano, Ele reina sobre tudo, Ele decretou que isso ia acontecer. Então é mais do que permitiu que isso acontecesse. Não é só Ele permitiu que isso acontecesse, permitiu, quer dizer, aí o diabo assim, eu quero mandar um vírus lá para acabar com isso. Tá bom, você pode mandar o vírus. Não é. Ele decretou que tivesse esse vírus. Qual que é o objetivo dele? Nós não sabemos. Não foi a primeira vez que teve um tipo desse, né? Então, há 100 anos atrás, teve a que se chamava de gripe espanhola, né? E morreu 50 milhões de pessoas em todo o mundo. E olha que a população do mundo naquele tempo era pouca gente. Então, proporcionalmente, foi muita gente que morreu. Tá certo? Então não é a primeira vez. Então, há pouco tempo atrás teve o do H1N1, que também morreu muita gente, só que essa não foi tão divulgada. Então, meus irmãos, nós podemos entender o seguinte: quando o Senhor decreta alguma coisa, isso vai acontecer, certo?
nós, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos àquilo que sobrevém ao mundo. Então eu não vou tentar Deus e sair daí sem máscara, sem eu sou crente, não vai para nada pegar em mim. Eu conheço missionários, pessoas fiéis, eu ouvi, né? Missionários, pessoas fiéis, que estavam lá no campo e que ficaram doentes. Certo? Inclusive a gente tem que, eu vou pedir oração, não sei se os irmãos estão sabendo, os pais do pastor Josiano, os irmãos orem por eles, que eles pegaram. Então os pais do pastor Josiano, lá do Centro Irmão Pereira, os irmãos estejam orando por eles, tá bom? Eles é lá daqui do Nordeste lá, eu não sei de qual cidade que eles são. Então vamos orar por isso. Bom, quando nós vimos aqui, então, Jesus faz essa oração 3 vezes, mas ele se submeteu à vontade de Deus, porque Deus decretou, e aquilo tinha que acontecer. Se possível, não foi possível. Ele tinha que passar por aquele momento de sofrimento, porque ele era o único, ele era insubstituível. Ninguém podia ficar no lugar dele. Ele é o único e todo suficiente Salvador. Em Atos fala assim, porque e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quer dizer, não havia outra possibilidade. A única possibilidade que teria seria ele não morrer, voltar para a glória, e todos estariam condenados. Nenhuma salvação para os homens teria. Ele estaria na glória porque ele não cometeu nenhum pecado, mas todos os seres humanos cometeram pecados. Então todos estariam perdidos. Mas como Deus também decretou, assim como ele decretou também que o Salvador viria, e chegou o tempo, na plenitude do tempo, ele vir, mas como homem, ele fez essa oração, mas ele estava disposto, não faça a minha vontade, a vontade do homem, Jesus, que estava angustiado, que estava triste, que sabia que ia sofrer, mas sabia que ia tomar sobre si, ele que é uma pessoa santa, justo, ia tomar sobre si o pecado de nós todos. Então foi um momento difícil. Mas passado esse momento de oração, então nós temos aqui o que aconteceu no capítulo 18 de João. Tendo Jesus dessas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E Judas, o traidor, versículo 2, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes. Tendo Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então veja aqui que agora ele dá uma ênfase em como Judas ajudou essas pessoas. Os demais, nos demais evangelhos, parece que Judas foi com eles como que tivesse quase que obrigado, né? E chegou lá, então agora você vai lá dar um beijo nele para mostrar quem era, né? Mas veja que Judas estava liderando, Judas estava ali na frente, Judas estava com eles. Ele traiu porque ele queria trair, porque a Bíblia fala assim que assim que ele saiu ali da ceia, Satanás tomou conta dele, tomou conta da sua mente, tomou conta de todas as suas ações. Não que ele não fazia consciente, não é que ele estava possesso, ele não estava possesso, mas ele estava completamente controlado pelo inimigo, porque ele tinha dado lugar para o inimigo. E aí nós temos que ver também a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Foi decretado que haveria um traidor, sim,
estava decretado, estava inclusive profetizado. Mas também Judas foi responsável. Ele foi responsável pelas suas ações. Então aqui mostra que ele veio, conhecia aquele lugar e ele recebeu a escolta dos principais sacerdotes, dos fariseus, de alguns guardas, e chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Parece que até dá a entender aqui que está até na liderança desse povo. Então veja bem, a traição é algo terrível, mas que sempre está na história do ser humano. Infelizmente, o ser humano, eu estou falando do ser humano que às vezes aqui não tem Cristo como Salvador, e não estou dizendo que todo mundo que não tem Cristo não é confiável. Tem muita gente que tem muita palavra, que você pode confiar neles, que não são cristãos, tá certo? Mas pessoas honestas que quando empenham a palavra eles cumprem. Então, pessoas moralmente corretas, certo? Diferente de pessoas piedosamente servos. Piedosamente que serve o Senhor. É diferente de uma pessoa correta moralmente e ser santo. Há uma diferença nisso. Então, o que eu tenho que mostrar aqui é que eu não posso estar tirando de Judas, traindo o Senhor Jesus. Quando alguém conhece Jesus, segue Jesus por um tempo e depois abandona Jesus, dá a entender, realmente mostra, dá a entender não. A Bíblia fala que lá em Hebreus capítulo 6, que ele está pisando o filho, que ele está menosprezando o que o filho fez, ele está zombando do que o Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, você, como crente no Senhor Jesus Cristo, que já creu nele, que experimentou as coisas boas de Cristo, não deve trair Jesus como fez Judas Iscariotes. Eu vou dizer mais uma coisa, irmãos. Você precisa crescer espiritualmente. O que você está se alimentando? De que você está se alimentando? Então tome cuidado. Você que professa conhecer Jesus, se você está se alimentando todos os dias com coisas do mundo, com algo que realmente vem a estar tirando da sua mente a fidelidade e vida de piedade, então você tem que tomar cuidado. Quanto tempo que você está passando na palavra de Deus e quanto tempo você passa vendo filmes, vendo seriado, ver filme é a mesma coisa, né? Vendo novela, vendo essas outras coisas. Quando você passa nas redes sociais, quanto tempo você passa no Instagram, quanto tempo você passa, enfim, nessas outras áreas, ou quanto tempo você passa jogando, né? Quanto tempo passa e quanto tempo você passa na palavra de Deus? Porque se o que você faz proporcionalmente, você está aumentando, é muito maior do que aquilo que você passa com Deus, eu diria o seguinte: você está à beira de trair o Senhor Jesus Cristo, de negá-lo, de dizer não para Ele. Então tome cuidado, tome muito cuidado, tá bom? Vigiai e orai. A palavra de Deus nos diz isso. Vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então não confie na carne, não confie que você vai fazer todas essas coisas e ainda vai continuar se saindo bem. Não confie, sua carne não é de confiança. Você só vai conseguir fazer a vontade de Deus se você estiver andando no Espírito. Na carne você vai decepcionar a si mesmo, vai decepcionar os outros e vai decepcionar principalmente o próprio Deus. Decepcionar porque ele já sabe, né? Mas ele vai entristecê-lo, porque a Bíblia fala que a gente entristece o Espírito Santo de Deus.
Judas, mesmo tendo decretado que ia acontecer, então ele fez isso e é responsável pelas coisas. Então chegou os guardas, e chegou sabendo Jesus que eles estavam, todas as coisas que sobre ele havia de vir, ele adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Jesus estava agora preparado para a sua missão principal. É como se você agora encarasse o inimigo. Quem que vocês estão procurando? Alguém está lá com armado, etc. Tal. Quem vocês estão procurando? A Jesus o Nazareno. Sou eu. Então olha aqui que diz, quando ele disse que era ele, né? Judas, o traidor, estava também com eles. Quando pois Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Sou eu. Vocês lembram dessa expressão? Sou eu sou. Ela é muito significativa, mais do que identificação. Não, aqui vocês me encontraram, estou aqui. É mais do que isso. Sou eu. Ali estavam os fariseus. Ele está dizendo: eu sou Deus. Sou eu. Ele estava se declarando que ele era Deus. Aí está, por que eles recuaram? Por que eles caíram por terra? Por que eles ficaram com medo? Ele era o Messias, o Filho de Deus. Ele era o Cristo. Lembra que Cristo e Messias é a mesma coisa, né? A palavra hebraica Messias, a palavra grega foi traduzida como Cristo. E o sentido dos dois significa ungido, o significado, tá? Escolhido de Deus. Então ele era o escolhido de Deus. Eu sou. Jesus usou essa expressão outras vezes. Para a mulher samaritana, quando vier o Cristo, ele há de anunciar todas as coisas. Ele disse para ela: eu sou. E ela saiu ali, deixou o canto e foi. Disse: olha, será o que é o Cristo? Quando, pois, Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo perguntou: a quem buscais? Responderam: Jesus o Nazareno. Então ele disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes. Nesse momento ele intercede para os seus discípulos. Vocês querem a mim? Aqui estou eu. Mas deixa aí esses. Deixa aí os discípulos. Então, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Jesus está declarando aqui, o autor está explicando por que Jesus intercedeu por eles, porque estava já profetizado que ele não ia perder nenhum deles do que ele deu para ele, exceto na passagem paralela fala exceto aquele que já estava profetizado que iria perder, que era Judas Iscariotes. Então, para que se cumprisse a palavra, a escritura, que disse: nenhum deles perdi. E aqui tem uma atitude de Pedro. O que Pedro fez? Ele estava com a espada, ele estava armado, né? E no impulso, ele pega a espada e corta a orelha do sumo sacerdote. Alguém poderia dizer: Pedro estava disposto a morrer por Jesus. O que iria ganhar se ele morresse por Jesus ali, naquele momento? E provavelmente não seria só ele, seria todos os discípulos. Primeiramente, a palavra de Deus não ia cumprir.
Segundo lugar, os discípulos todos, que seriam os apóstolos, morreriam todos, e o cristianismo morreria ali. Entende aqui? Uma atitude precipitada nossa. Então, foi a atitude da carne, foi uma atitude que realmente completamente precipitada, impulsiva. Mas Jesus, o que ele faz? Ele pega a orelha do moço, cura, né? Coloca no lugar, cura, fica como se não tivesse acontecido nada, e repreende Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Eu ia referência de novo para o cálice. Não beberei eu porventura o cálice que Deus me deu? Então é justamente isso. Deus tinha já decretado para ele, que ele seria morto, e que ele estava vindo justamente por causa desse propósito. Eu vim para esse momento. Este é o cálice que Deus me deu. Este é exatamente o objetivo pelo qual eu vim. Em outras palavras, meus amados, então o Senhor Jesus Cristo, ele veio com esse objetivo. Aquela atitude de Pedro destruiria tudo isso. Mas Jesus não queria isso para a sua igreja, não queria isso para os seus discípulos. A igreja, ela não tem o objetivo de ganhar a guerra espiritual pela espada. Não tem esse negócio de guerra santa. Toda guerra que tem, ela é sangrenta, não tem santidade na guerra. Então, quando as cruzadas vieram para mostrar agora o cristianismo vai expandir, e teve sua função, também foi decretado por Deus tudo. Só que Deus não tem para os seus objetivos de ganhar alguém pela espada. Porque quando o Império Romano se tornou cristão, quando o imperador se tornou cristão, e ele obrigou os seus soldados a se tornarem cristãos, os soldados vieram para a igreja, mas eles não se converteram, porque ninguém pode vir para a igreja de uma forma obrigada. Porque se os batistas se tornassem a religião oficial do Brasil, suponhamos, com todos os governantes e as principais autoridades batistas, provavelmente o movimento batista vai crescer, mas talvez virar muitas pessoas por conveniência. E se tiver o poder dele obrigar, como um imperador, uma coisa assim, as pessoas virão, porque eles não querem poupar suas vidas, mas seus corações não estarão transformados. Então, meus irmãos, Deus tem um propósito na sua vida, tem um propósito na vida de cada um de nós. Qual que é o propósito da vida, da sua vida? O que Deus tem para você? Por que Deus colocou você nesta igreja? Por que Deus colocou você justamente aqui, neste lugar? Qual que é o propósito que Deus tem para você neste lugar? Você e eu não somos melhores do que não somos superiores a nenhum outro. Se Deus nos deu o privilégio de conhecermos mais as Escrituras, é porque nós tivemos mais tempo e mais privilégio de estudar as Escrituras. Às vezes dentro de uma igreja pode desenvolver irmãos que às vezes possam pregar até melhor do que o pastor. Mas quando esse irmão cresce no conhecimento e na piedade junto com o pastor, ele vai ser submisso ao pastor.
Ele não vai olhar com arrogância para o pastor. Ele vai estar sempre realmente submisso e só vai estar usando a palavra quando tiver oportunidade. Porque ele sabe onde Deus o colocou, com que propósito Deus o colocou. Então a arrogância tem que ser um pecado que nós temos que evitar na nossa vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Então Jesus teve esse propósito de vir aqui e beber esse cálice. E ele bebeu o cálice que foi dado a ele. E você e eu fomos colocados aqui também para cumprir um propósito. E esse propósito tem que ser cumprido. Deus vai nos dar a graça de cumprir o propósito dele. Para isso, eu preciso me submeter à vontade de Deus, para fazer a sua vontade em todo o tempo. Primeiramente, eu não tenho que trair Jesus. Em segundo lugar, eu tenho que estar atento para saber e cumprir o meu propósito que Deus tem na minha vida como cristão. Então esteja atento, faça de tudo, se santifique em prol de você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Seja santo. Veja que você não seja orgulhoso. Veja que você não seja arrogante. E quando a gente está crescendo verdadeiramente, a gente se torna humilde em todos os nossos passos. Nós não achamos que somos o dono da verdade. Nós achamos simplesmente que pode até ser que eu tenha um conhecimento maior do que um irmão ou outro irmão, mas justamente meu conhecimento tem que ser proporcional à minha vida. Por isso que eu tenho que agir com humildade. Deus abençoe. Dê a todos um bom final de semana. A graça e paz com todos os irmãos. Graça e paz a todos os irmãos. Que Deus lhes dê a bênção de poder realmente viver esse momento difícil e passar por esse momento difícil e logo nós vamos sair desses momentos, chegar no final do ano. Que Deus nos dê a graça de todos nós chegarmos no final do ano. Estamos aqui, irmãos, foi muito difícil, mas passamos. Vai passar, irmãos. Então vai passar. Nós ainda não estamos na grande tribulação. Quando a pessoa estiver na grande tribulação, quando passa um problema, logo vem outro. Por enquanto, ainda estamos no preparo do mundo para o anticristo, tá? Mas nós estamos aqui vivendo as consequências do mundo e, como estando no mundo, nós temos que estar fazendo a vontade de Deus e sendo obedientes às nossas autoridades. Que Deus abençoe, nos leve a todas as nossas casas, se cumprimentem uns aos outros, mas de longe. Infelizmente nós não podemos pegar na mão, não podemos nos abraçar. Vamos orar para que logo nós possamos fazer isso para a sua glória. Deus abençoe, irmãos. Amém? Vou pedir para Ana Muniel, agradeça a Deus pelo culto. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, meu Deus. Obrigado, Pai, por fazer a Tua casa, para a gente ouvir a Tua palavra, Senhor, alimentar a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, abençoe cada irmão nesse primeiro dia da semana, que a gente tenha uma semana abençoada. E, principalmente, Senhor, faça com que resolva esse problema desse vírus, que a gente regresse à Tua casa para a Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por estar aqui, obrigado a todos os irmãos que estão aqui, agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então o culto está encerrado. Eu vou trocar de máscara de novo.